Olá, seja bem-vindo ao canal República da Capivara. Eu, eu vi a história recentemente de um aviador, né, um piloto de avião. O nome dele é Antônio Senna. Ele é de Santarém, no Pará, mas ele pilotava aviões grandes, né, não aviões pequenos. E certa vez ele foi chamado para pilotar um avião lá na Amazônia, levar suprimentos de um lugar para outro. 1 hora e 5 de viagem, mais ou menos. E ele pegou essa empreitada, né? Mesmo não sendo a praia dele, aquela região lá e aviões pequenos. Basicamente, para pilotar um avião pequeno, segundo ele, precisa de muita habilidade, né? Habilidade manual, porque esse tipo de avião ele é operado com a ajuda de poucos instrumentos, mas mesmo com habilidade humana. E ele fez essa viagem, né? Tava um dia chuvoso, quando o dia melhorou, quando o tempo melhorou, ele partiu para o seu destino, levando aí comida e óleo diesel para um vilarejo lá no meio da Amazônia. E ele, determinado ponto da viagem, mais ou menos 40 minutos de viagem, quase chegando ao seu destino, o motor do avião parou. E aí aconteceu o inesperado, né? Sem motor, ele tentou lá fazer os procedimentos para o avião pegar, o avião não pegou, e em 3 minutos ele caiu, né? Ele tinha 3 minutos para cair em algum lugar, ou tentar pousar o avião. Ele planou o avião e procurou um lugar para pousar, tentar pousar. E ele viu dois morros, e entre esses morros ele viu palmeiras, né? Palmeiras de açaí. E ele, como é morador da Amazônia, ele sabia que essas palmeiras de açaí, elas nascem em locais úmidos, né? Então ele pensou que as palmeiras poderiam amortecer a queda dele, porque são árvores finas e bem flexíveis, e o local alagado poderia oferecer menos, absorver melhor impacto. E foi isso que ele fez. E ele pousou nesse lugar, saiu vivo, saiu andando, só que ele estava perdido no meio da Amazônia. E aí o que ele fez? Ele tinha uma mochila preparada com algumas coisas de sobrevivência, né? Uma faca, um multitool e 2 isqueiros. Esse era o equipamento de sobrevivência que ele tinha. Mas ele estava levando água, levando comida, né? Então ele pegou 8 pães, porque o avião estava na iminência de pegar fogo. Ele, na correria, ele pegou a mochila dele com computador, celular, os 8 pães, as facas e os isqueiros, 4 latas de refrigerante e 3 garrafas de 500 ml de água. Foi isso que ele fez. E ele permaneceu 5 dias ali em torno do avião, que já tinha sido todo consumido pelo fogo. Ele montou acampamento e ficou por ali, esperando o resgate. No 5º dia, um avião passa, né? Um avião passa à procura dele. Ele sinaliza, não conseguiu fazer fogo nesse dia, porque estava chovendo. E ele sinalizou com o que ele tinha, mas não conseguiu chamar a atenção do avião, né? E aí ele ficou desesperado, porque as pessoas não voltariam mais, né, para procurá-lo naquele lugar. A floresta amazônica é um mar verde. E aí ele, nesse desespero, pensou em andar para o sul. Começou a andar, não tinha facão para cortar o mato, mata fechada, como isso aqui, né? Cheio de lugar difícil para passar. Ele então caminhou 50 metros nessa mata, cheia de espinho e de charco, né? Área pantanosa.
e ele gastou 50 minutos para andar 50 metros. Ele voltou para o acampamento, desanimado, triste e pensando em desistir, entregar a vida dele ali para alguma onça comê-lo. E aí nessa história toda ele fez um vídeo, né? Ele tinha o celular, ele fez um vídeo para a família dele, se despedindo. E aí neste vídeo, depois desse vídeo, ele tem uma experiência espiritual, é o que ele diz, né, na entrevista que eu assisti dele. Ele teve uma experiência espiritual. Ele acabou buscando dentro dele uma força espiritual que ele tinha quando ele era jovem e tinha perdido, e ele acabou buscando essa força e ganhou ânimo para continuar a sua caminhada, a sua tentativa de sair dali. E aí ele esperou mais 3 dias, ninguém foi salvá-lo, nenhum avião passou, e ele decidiu ir para o oeste. Por que para o oeste? Porque é onde o sol nasce. Então ele conseguia todos os dias caminhar até o meio-dia na direção oeste. Depois de meio-dia ele tentava achar um lugar para acampar e para acender a fogueira e arranjar comida. Então foi assim durante 28 dias. Então durante 28 dias ele caminhou no sentido oeste, até que no 28º dia ele ouviu uma motosserra, um barulho de uma motosserra. E ele, já era tarde, né, 2 horas da tarde, ele não tinha como ir atrás dessa motosserra, porque podia se perder, a motosserra podia parar, enfim. E ele, então, resolve no outro dia procurar essa motosserra, monta acampamento. No outro dia ele ouve uma motosserra, não sei se é a mesma, em outra direção. E ele vai até essa motosserra. Só quando chega no local onde ele achava que estava ouvindo, o barulho parou. E aí ele começa a andar meio que desesperado na mata, sem muito destino, e ele vê uma coisa branca distante, mais ou menos uns 100 metros de distância, ele vê uma coisa branca. E na floresta, né, tudo é verde, e ele achou estranha aquela coisa branca e foi até aquela coisa. Quando ele chegou até lá, era uma lona, e ele levantou a lona, e essa lona tinha castanha do Pará dentro, né, embaixo dela, e ferramentas. E aí ele procurou pelas pessoas, andou procurando, ele sabia que tinha pessoas ali que tinham colocado aquelas coisas, e acabou encontrando essas pessoas. E aí, depois disso, ele conseguiu ser salvo. Entrou em contato com a família, que não tinha perdido a esperança ainda de encontrá-lo, e ele foi salvo e retornou para sua casa. Então essa história de sobrevivência, final feliz, de um cara que não tinha experiência no mato, mas tinha algum equipamento de sobrevivência e tinha treinamento como piloto, né? E ele conseguiu sobreviver 38 dias, 37 dias na mata, na floresta amazônica, sem comida. Ele comia basicamente uma frutinha ou outra que ele encontrava na Amazônia. Porque a Amazônia, apesar de ter muita mata, né, muitas árvores, é difícil você identificar o que é comestível, principalmente para alguém que é urbano, né, que vive na cidade. Como é que vai identificar? Não tem banana, banana não é natural do Brasil, não tem manga, que também não é natural do Brasil. E ele disse que muitas das frutas que ele comeu, pouquíssimas frutas, era que caía lá de cima, que os macacos deixavam cair, porque eram muito altas as árvores e essas frutas ficavam lá em cima. Então ele comeu muito pouco, perdeu 25 quilos em consequência disso, perdeu basicamente 1 quilo por dia, quase 1 quilo por dia. Então essa história de final feliz, mas que poderia ter um final triste, como a das 2 garotas lá no Panamá que eu contei há um tempo atrás aí, que desapareceram, né? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.